Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou o coordenador do novo curso de Relações Internacionais aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. E a gente vai começar agora mais um episódio do nosso MauáCast, que é o nosso bate-papo aqui, que a gente costuma trazer especialistas para falar um pouco das áreas, para falar um pouco de profissão, para falar um pouco de carreira. E hoje eu tenho muito orgulho de trazer um convidado aqui, que eu conheço há bastante tempo, é um gestor internacional, está construindo uma carreira super sólida nesse mercado de relações internacionais, é o Paulo Araújo, e ele costuma dizer que ele é diplomata corporativo, é assim que ele se apresenta, é um profissional formado em relações internacionais e que tem uma trajetória muito interessante. Ele veio até aqui, nos nossos estúdios hoje, para bater um papo sobre essa trajetória e para falar um pouco sobre a profissão de relações internacionais. Então, primeiro, Paulo, queria te agradecer muito pela presença. Acho que a gente já se conhece há bastante tempo, então eu tenho acompanhado, né, a sua trajetória, acho que você chegou num ponto muito interessante da carreira, e é legal ter você aqui, porque você vai poder contar um pouco como é que você começou na profissão, e acho que para a galera que está em casa assistindo a gente, pensando em vir para cá para estudar relações internacionais conosco, vai ser uma oportunidade para conhecer a profissão. Maravilha. Então, professor, primeiramente eu agradeço o privilégio, para mim é uma honra estar aqui nessa nobre instituição e que é grande, que é referência na sua área de atuação, e desenvolver o curso de Relações Internacionais aqui certamente vai ser um sucesso e vai poder agregar no conhecimento de todos os alunos aqui. Bacana. Paulo, então só para a gente começar, né? Eu introduzi você como diplomata corporativo. Sim. Conta um pouquinho da sua trajetória, o que você já fez, o que você está fazendo agora no mercado, e explica para o pessoal o que é diplomata corporativo. Legal, muito bem. A diplomacia corporativa é a ciência, na verdade, né? Que faz com que esse profissional, que é o que se intitula diplomata corporativo, ele represente aquela instituição no qual ele está à frente. Então, assim como existe o diplomata consular, ele representa os interesses do governo onde ele está inserido, o diplomata corporativo, ele representa os interesses daquela empresa no qual ele faz parte. Então, ele permeia de forma a se relacionar com todos os stakeholders, seja com o governo, seja com clientes, fornecedores, seja com todas as bases ali de nível de relacionamento com a empresa. Então, esse profissional ele precisa ter uma visão macro, né? Não só do ponto de vista do cliente, mas do ponto de vista quem são os fornecedores daquela empresa, quem são os agentes governamentais que ele precisa ter relacionamento e de que forma ele pode tramitar em todas essas esferas defendendo os interesses da empresa. Então, esse é o famoso diplomata. É interessante pegar esse gancho para a gente pensar que um profissional formado numa outra área, ciências econômicas, administração, ele consegue trabalhar eventualmente olhando para esses stakeholders, consegue olhar para o governo. Mas é importante a gente reforçar que o desafio de lidar com empresa multinacional é outro, porque você vai lidar com governos estrangeiros, com uma cultura estrangeira, com clientes que têm um outro tipo de comportamento por conta de razões culturais, né? Acho que é aí que o diplomata corporativo, ou como a gente pode chamar o gestor internacional, ele tem um diferencial para o mercado, né? Sem dúvida. Primeiro, que uma das bases que eu acho que é fundamentais para o profissional de relações internacionais é que ele tem uma visão cultural a nível global. Ao mesmo tempo que ele tem uma visão cultural a nível global, ele busca conhecer todas as culturas, ele não vê aquele indivíduo que está inserido naquela cultura como um ente daquela cultura. Ele está vendo como uma pessoa individual, por exemplo. Nem todo israelense é judeu e nem todo árabe é muçulmano. E essa visão cultural me faz entender, identificar o profissional como aquele ser humano como um único, né? Me faz ter a capacidade de se relacionar com ele. Então, essa visão faz com que o profissional de relações internacionais, quando ele entra numa empresa global, ao mesmo tempo que ele entende a cultura no qual ele está inserido, ele consegue entender o indivíduo e relacionar com o indivíduo. Porque nada mais é que um profissional de relações internacionais. Ele é um profissional de relações. Então, mas ao mesmo tempo que ele é um profissional de relações, ele é um profissional de bastidores.
Ele vai fazer diversos tipos de trabalhos, mas quem vai ganhar o ouro é a empresa, a organização ou o governo que ele está atuando. Mas por ser um profissional de bastidores, ele precisa entender a cultura macro e, ao mesmo tempo, entender o indivíduo. E entender, Bacana. e se desprender de todo tipo de preconceito, né? Como eu disse, nem todo árabe é muçulmano. Se você encarar uma pessoa que vem de origem de um país árabe como se ele fosse muçulmano, já é um grande erro. Você tem que entender aquele indivíduo, mas ao mesmo tempo aquele indivíduo está inserido numa cultura. Claro, Como que eu lido com isso? Como eu respeito aquela cultura e aproximo a minha cultura daquele claro. profissional? E isso é fundamental para um profissional que vai trabalhar com internacionalização de empresas, para um país árabe, por exemplo. Ele tem que Exato. entender que a cultura dos muçulmanos, por uma série de razões, ela tem Uhum. particularidades que têm que ser respeitadas, tanto no que diz respeito ao processo produtivo, quanto no que diz respeito à forma como o trabalho é gerenciado num lugar como esse. Isso, obviamente, vale para outros territórios, né? Exatamente. E uma coisa interessante, né? A gente está agora no dia 26 de setembro, celebrando o Dia do Internacionalista. Ainda é uma profissão um pouco difícil de ser explicada aqui no Brasil, pelo menos, né? Eu fico sempre pensando naquele aluno que toma a decisão de fazer vestibular para RI, como é que ele explica para a família, né? Então, você que é uma pessoa que passou por isso, que já está trilhando há alguns anos o seu caminho no mercado, já tem cargo gerencial em empresa, o que é que um profissional de relações internacionais faz? Essa é a primeira pergunta. O que ele pode fazer no mercado? A segunda, que tipo de competência, que tipo de habilidade esse profissional tem que ter para que ele desempenhe bem a sua função no mercado? Fantástico. Primeiro que profissional, a área de relações internacionais, eu costumo dizer que ela não é uma profissão, ela é uma formação, porque o campo para o internacionalista é tão vasto, que ele pode atuar e só a graduação vai ser uma base para ele entender diversos conceitos, vai entender as 3 principais ciências que compõem as relações internacionais, são as ciências políticas, o direito e a economia, então é o tripé da área de relações internacionais. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue trafegar em diversas áreas de atuação. Ele pode atuar com relações governamentais, ele pode atuar como um profissional na área de diplomacia corporativa, ele pode também tramitar na diplomacia consular, passando pelo Instituto Rio Branco, ele pode trabalhar numa consultoria internacional, ajudando as empresas brasileiras a se internacionalizar ou as empresas estrangeiras a atuarem no Brasil. Então, o campo é muito vasto. Mas, sobretudo, as competências que eu acredito que o profissional de relações internacionais ele vai desenvolver, primeiro é o multiculturalismo, ele vai entender todas as culturas e, ao mesmo tempo, lidar com o indivíduo independente da cultura que ele estiver. Então, ele se desprende de todo tipo de preconceito. Mesmo que a Índia faça parte ali do Oriente Médio, é completamente diferente a cultura de um árabe que fica na região do Iêmen. Então, o norte da África também faz parte daquela região MENA, só que a cultura é diferente. E como lidar com isso? Como você faz negócio com esses profissionais, entendendo a cultura macro, mas respeitando o indivíduo? Isso que você está falando tem relação com uma análise quase sociológica, quase cultural, mas também tem relação com as tais soft skills que o mercado fala bastante, né? Exatamente. Trabalhar um pouco a questão da empatia, trabalhar habilidades de negociação, é bem importante. E do ponto de vista de ferramentas práticas para gestão, porque o profissional de relações internacionais, ele é um gestor internacional. Para trabalhar o mercado, exige que esse profissional ele domine algumas ferramentas. O que você usa no seu dia a dia? Como é que você pratica a gestão internacional na sua no seu cotidiano, na sua rotina? Como eu disse, o profissional de relações internacionais é um profissional de relações. E relações, sobretudo, a gente se faz com pessoas. Eu acredito fortemente nisso, porque o mundo é feito de pessoas. Pessoas produzem, pessoas consomem, pessoas vendem, pessoas compram. O mundo é feito de pessoas. O profissional de relações internacionais, ele tem a habilidade, literalmente, ele é preparado durante a graduação para lidar com pessoas e fazer a gestão desses diferentes stakeholders. Então, a visão dele é a visão macro do mercado. Ferramenta. Primeira coisa uma ferramenta crucial para o internacionalista é CRM. O CRM vai dar uma base estrutural para ele entender quem são os fornecedores estratégicos, quem são os meus clientes estratégicos.
Quem são os agentes governamentais que eu preciso me relacionar? Quais são os níveis de tributos que a minha empresa precisa, na verdade, pagar e o porquê disso? Então, ele é um profissional que vai ter uma visão da cadeia global da empresa dele. Então, sempre ele vai atuar no nível estratégico, seja lidando diretamente com um stakeholder, que seja com os clientes, ou seja, entendendo quais são os atores governamentais que a empresa atua e que ele, de alguma forma, ele precisa tramitar e apoiar nesse sentido. Então, uma ferramenta crucial para o internacionalista é CRM. Antes disso, acho que o idioma. Ele precisa ter um segundo, ter um terceiro idioma para que ele possa aumentar a capilaridade de diferentes relações que ele vai ter. Preferencialmente, idioma voltado para business, né? Sim. Por exemplo, o inglês voltado para negócios, aquela coisa do idioma instrumentalizado, né? Acho que isso é bastante importante. Exatamente. E a gente entender que nós estamos inseridos no Brasil. O Brasil é um país continental. Mas do Uruguai até a Guiana Francesa, todos falam espanhol. Então, o espanhol, para quem quer atuar no continente da América Latina, é crucial. Porque todos os países aqui, apesar do Brasil encabeçar como uma liderança local, a gente não pode esquecer que todos esses países estão em torno do Brasil. Certo. E todos falam espanhol. Correto. Então, falar espanhol e falar inglês, que é uma língua global, é um idioma global, é fundamental. Mas para atuar a nível continental, o espanhol ajuda muito. Além de abrir acesso a todos os países aqui da América Latina, abre acesso a alguns países da Europa, como a Espanha, e também subindo um pouco mais para cima, como o México e em alguns outros lugares. Então, América Central. Então, o espanhol ajuda muito, e o inglês como uma língua global. Então, o idioma é crucial para que você possa abrir portas para novas oportunidades de trabalho. E acho que a gente pode dizer também que, da mesma forma como um profissional de administração precisa dominar algumas ferramentas de tecnologia, a tecnologia também é uma grande aliada do gestor internacional. Então, imagino que, em alguma medida, ciência de dados, business intelligence, eventualmente design thinking, que é uma coisa mais comum aqui no Brasil, pelo menos para a área de design, também pode ser aplicada para os negócios internacionais. Não sei se você usa isso no seu dia a dia como consultor. A criatividade de você lidar com diferentes stakeholders é crucial. E o design thinking te dá essa visão, dá essa percepção, dá essa habilidade, né, de romper barreiras, né, criar novas formas de gerar novos tipos de relacionamentos. Espera isso de um profissional de relações. É que eu gosto até de dizer, o profissional de relações públicas é o profissional que ele dá da comunicação do ponto de vista interno para o externo. O profissional de relações internacionais, ele trafega tanto o interno e externo, e o externo para o interno, né? Porque ele é o profissional que lidar com diferentes stakeholders. Ao mesmo tempo que ele precisa ter uma competência de aprender a media training, que é lidar com a mídia profissional, ao mesmo tempo ele precisa ter uma habilidade de comunicação fantástica também. Ele vai desenvolvendo ao longo da carreira porque ele é um profissional de relações. Ao mesmo tempo que ele é um profissional de bastidores. Ele lidar literalmente nos bastidores. A empresa, o governo, a consultoria ganha os louros do trabalho dele, mas estrategicamente ele precisa ser um profissional de excelência. O profissional de RI é um tomador de decisão nesse nível, né? A gente estava no backstage conversando aqui antes de a gente começar nossa gravação aqui, e você falou uma frase que eu achei bem interessante. Você disse que na sua leitura, o profissional de relações internacionais é alguém que tem uma visão global para implementar uma ação no local, né? Isso é bem interessante, porque acho que desmistifica um pouco aquela ideia de que a pessoa que sai de um curso de RI necessariamente é alguém que vai ter que viver viajando, vai ter que morar fora do Brasil. Não necessariamente. A gente tem uma imensa quantidade de multinacionais trabalhando no Brasil que dependem de profissionais que olham para as cadeias globais, que olhem para a geopolítica, que olhem para N questões da economia global, para aplicar isso para uma leitura bastante localizada, né? Uma ação focal num ponto específico. Essa percepção, inclusive, eu acho que é crucial quando você entende a visão global e entender o que acontece, por exemplo, uma guerra entre Ucrânia e Rússia e quais são os impactos no meu mercado aqui.
Então, entender mas eu atuo numa área que não tem nada a ver com a guerra, então tá na Europa, o que tem a ver aqui? Claro que tem. A Rússia é líder em mercado fertilizante, nós somos líderes no mercado agronegócio, então automaticamente impacta Não tem isso. como separar, né, a nossa necessidade do fertilizante e a produção do agro no Brasil. Exatamente. Inevitável Então, entender que a guerra impacta com isso. isso. Antecipar as possíveis tendências que podem surgir e trazer esse insight para dentro da empresa, eu acredito fortemente que isso se torna um diferencial competitivo das outras profissões. Eu gosto de dizer que o profissional de relações internacionais, o formado ou formando em relações internacionais, esse tripé ajuda ele a ter uma visão macro como um todo. Porque quando você estuda ciências políticas, você vai entender os diferentes atores do Estado e a importância das tomadas de poder. Quando você entra para a economia, você vai entender os aspectos da microeconomia, onde a empresa que você trabalha está inserida, mas no tempo o impacto global que a macroeconomia tem naquele mercado. E também do ponto de vista de direito. Você entende das leis domésticas e as leis internacionais também, os impactos de cada uma. Quando você traz todas essas informações para dentro da empresa que você está inserido, você tem um olhar muito mais estratégico do que um olhar somente tático operacional. Então isso provoca bastante. Então mesmo que o profissional de relações internacionais ele lidar diretamente com um stakeholder, seja os clientes, ele vai olhar aquela cadeia como um todo. Ele vai olhar quem são os principais clientes, por que eles são os principais clientes, ele vai mapear se esses clientes são de origem multinacional ou por que existe aquela demanda internacional, quais são os atores governamentais que eu preciso estar de olho, se a Câmara Municipal, se a Assembleia Legislativa, quais são os principais atores dentro dessas duas casas que eu preciso ter relacionamento para fomentar novas oportunidades de negócio. Antes de eu atuar com a diplomacia corporativa, eu atuei numa instituição de ensino durante quase 12 anos. E foi ali que eu quis passar para o próximo nível. E eu fui estudar Relações Internacionais. E quando eu fui estudar Relações Internacionais, foi aí que eu entendi, porque eu acreditava que eu tinha um bom trabalho do ponto de vista do relacionamento empresa-cliente. Só que a minha visão era muito pequena. E quando eu fiz Relações Internacionais, a visão ampliou, porque eu entendi diferentes atores e eu comecei a lidar e, obviamente, o meu nível de relacionamento mudou, porque eu comecei a lidar diretamente com CEOs das empresas. Eu busquei isso. Não, eu não preciso lidar somente com o tomador de decisão ou com um influenciador. Eu quero falar realmente com as pessoas que decidem nas empresas. Que é um aspecto também político, né? Exatamente. Muitas vezes o CEO ele é aquela figura que não necessariamente pensa o processo, mas é quem assina a decisão tomada. Exato. Então, eventualmente, é alguém que, politicamente falando, precisa ser acessado por quem trabalha em qualquer empresa em nível de gerenciamento. Né? Isso é uma outra competência que eu acho que é fundamental, que o profissional de relações internacionais acaba desenvolvendo. Essa visão política das áreas de atuação, você implementa, e diferente das outras áreas, você quer falar realmente com quem decide, quem tem poder de decisão. Então, se você está atuando com o RIG, você vai falar com os deputados certos, você vai falar na Assembleia Legislativa quem são as pessoas mais estratégicas, e você vai falar com os clientes, você quer falar com os CEOs ou quem é do board dessas empresas, você vai querer conhecer, você vai querer entender quais as competências que ele teve para chegar naquela posição, e você vai querer implementar na sua área de atuação. Eu só vou dar um recado para quem está assistindo aqui. Ó. O Paulo usou uma sigla aqui, RIG, Relações Institucionais e Governamentais. Tem gente que chama de RELGOV, tanto faz. Mas basicamente é a área de relações governamentais. É com isso que você está atuando hoje, certo? Também. Conta um pouquinho o que é essa área e por que ela é importante para um profissional de RI. Fantástico. Nessa instituição de ensino, eu atendia, fazia, na verdade, a minha atuação era mais relacionamento com a empresa. E estudando o curso de Relações Internacionais, uma vez um professor falou na sala que o maior comprador do Brasil era o governo. E eu lidava com diferentes empresas, e eram grandes empresas do mercado. Mas quando ele falou aquilo, eu falei, poxa, o maior comprador do Estado é o governo?
Por que eu nunca vendi para o governo? Quais são as competências que eu preciso ter para me relacionar com o governo? Então, a primeira coisa que a gente pensa é licitação. Sim, a licitação é crucial para você vender para o governo, mas existem outras formas, outros meios, né? São as famosas políticas públicas. Como eu faço para fazer isso? E estudando, fui fazer um curso básico de relações institucionais governamentais e aquela visão mudou. Eu fui atrás dos órgãos governamentais e eu fiz uma grande venda para um órgão governamental que praticamente lá eu tinha uma meta de resultado e aquela venda, ela Bateu sua meta. foi metade do ano. Uma venda correspondeu à metade do ano. O processo foi moroso, a conversa, a tratativa começou num ano e a venda foi concluída no outro ano, mas foi uma grande venda. Ali eu entendi a importância de você entender todos os stakeholders, todos os stakeholders. E foi no curso de Relações Internacionais que foi essa provocação. E quando eu comecei a vender para o governo, eu procurei outras entidades de classe também que são filiadas ali aos órgãos governamentais para me relacionar. Só que a percepção também de relacionamento mudou. Antes eu falava com profissionais medianos, com gerentes, com os provisores. Comecei a falar com presidentes de associações de classe. E comecei a gerar reuniões com o presidente da minha empresa, envolvendo o presidente da minha empresa, até para ter um relacionamento muito mais político. Quando eu entendi isso, eu já estava no nível de diplomacia corporativa sem saber que eu já era um diplomata corporativo. O diplomata corporativo é literalmente isso, esses profissionais que permeiam entre grandes atores e tomadores de decisão e que representam os interesses da empresa que ele atua. E a diplomacia, no fim das contas, é uma arte de negociação, né? Isso. Independentemente de em que nível você a aplica, se é uma diplomacia pública, uma diplomacia consular ou uma diplomacia corporativa, a gente está falando de negociação, de uma forma geral, né? Sim. E é interessante que você está falando de relações governamentais, né? A gente tem também toda uma discussão dentro da área que envolve as relações público-privado. Uma empresa privada precisa de um profissional de relações governamentais para entender regulação, para eventualmente pautar certas questões que são importantes para o setor daquela empresa. Uhum. Isso sempre é um desafio, né? Porque, via de regra, eu acho que o brasileiro conhece muito pouco da estrutura do Estado brasileiro. Aí eu fico pensando sempre assim, uma multinacional de qualquer país do mundo que queira atuar no Brasil. Se para a gente já é difícil entender o funcionamento do Estado, até por razões culturais, essa empresa multinacional vai ter mais dificuldade ainda. Então, um profissional de RI, ele tem um ganho no currículo quando sabe trabalhar com relações governamentais, porque ele consegue justamente fazer essa ponte para a empresa, né? Ele pega o interesse da multinacional, uma empresa estrangeira, ele olha para o Estado brasileiro e tenta encontrar uma forma de casar os interesses ali. Então, o profissional de relações governamentais, num caso como esse, dá para dizer, usando uma metáfora, que ele é quase que um tradutor. Não um tradutor do idioma, mas um tradutor do interesse. Ele traduzir o interesse da empresa, transformar num plano de ação dentro de um macroambiente que aquela empresa, com o olhar de fora, ela não conseguiria, né, acessar de alguma forma geral, né? Acho que isso é bastante interessante. Muito, muito. Quando você tem essa percepção do maior comprador do Brasil, que é o governo, acho que comprador de qualquer estado é o governo. Como você se relacionar, o que é uma política pública, o que é defender o interesse da empresa, do mercado que você está atuando e quais são os impactos de determinadas leis naquela área de atuação do teu mercado, por exemplo. Quando a gente fala de assuntos regulatórios, a primeira coisa que a gente pensa, até por conta da pós-pandemia, o mercado farmacêutico, o mercado de saúde, são mercados muito mais regulados. Mas todos os mercados existem assuntos regulatórios. E entender essas informações e quais os impactos que tem no mercado da empresa que eu estou inserido, você antecipa problemas. Se você antecipa problemas, obviamente você vai passar para o nível estratégico. Porque o nível estratégico, literalmente, ele tem que estar com uma visão macro do estado atual da empresa, né? Aonde ela quer chegar e, ao mesmo tempo, antecipar problemas. Antecipar e resolver. E o profissional de relações internacionais, quando ele estuda, ele tem eu acredito que o programa de relações internacionais aqui da Mauá vai ter esse tema de relações governamentais. Sim. Ele vai ter essa visão macro de assuntos regulatórios, como que funciona essa relação público-privada, quais são os impactos, independente do mercado de atuação.
A menor das empresas, ela tem uma relação estratégica com o governo. O governo, ele é sócio da empresa por meio de tributos. Então, quais são os impactos disso? O que eu posso minimizar? Quais são as outras formas que eu posso me relacionar com esse grande ator e que vai impactar positivamente naquela área de atuação? Então, essa visão do todo, da cadeia como um todo, profissional de relações internacionais, ele precisa ter. Ele vai desenvolvendo ao longo da jornada. E a outra grande vantagem, você pode atuar com comércio exterior, e você tem essa visão global do mercado, você estuda os processos de importação, os processos de exportação, que são coisas distintas, são relacionadas, mas são distintas. Você estuda os blocos econômicos, a importância disso, quais são as vantagens dos blocos econômicos para importação e exportação, e, ao mesmo tempo, como você desenvolve um processo de operacionalização de uma empresa, Claro. no Brasil ou fora. Quais são as etapas para isso, né? Isso tudo dentro de um programa. Por isso que eu digo que a Relações Internacionais não é uma profissão em si, uma formação. Claro. Porque ele vai continuar estudando ao longo da jornada. Eu fico feliz por isso, porque eu estudei com você na graduação e depois estudei com você no processo de diplomacia corporativa. E quando eu estudei a respeito de diplomacia corporativa, eu entendi que é um processo contínuo, é o lifelong learner, né? Você vai continuar estudando ao longo da sua vida, porque sempre tem uma habilidade, sempre tem uma competência, sempre tem uma ferramenta Sim. que você vai acoplar na sua atividade e vai se diferenciar em comparação às outras áreas de atuação. E isso é importante, porque o mundo é dinâmico, então as relações internacionais não trabalham com temas estáticos. Hoje nós temos 2 países em guerra no continente europeu, na Eurásia, Rússia e Ucrânia. Essa guerra pode terminar a qualquer momento. Sim. E isso muda o panorama das relações globais. Você falou de continuar aprendendo para se tornar um profissional cada vez melhor. Isso tem relação com o avanço da tecnologia. Então, acho que são 2 tipos de estímulos, né? A dinâmica do mundo e o desenvolvimento da tecnologia, que impedem que, no fim das contas, a gente pare de estudar. Isso é uma coisa bastante interessante e acho que o profissional de RI ele precisa estar ligado nisso. Paulo, eu acho que o nosso tempo está acabando, a conversa está boa aqui. Eu passaria, talvez, muito mais tempo batendo um papo com você aqui sobre a profissão, sobre a sua carreira, sobre as ferramentas teóricas e práticas que a gente precisa ter, mas eu acho que esse papo vai ter que ficar para um outro dia, porque o nosso tempo realmente está esgotando. Então eu queria te agradecer e te abrir espaço aqui para você falar suas últimas palavras no nosso MauaCast. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço, é um prestígio falar de uma profissão que eu sou apaixonado, sou um eterno aprendiz, quero continuar estudando e todas as oportunidades que tem, eu vou estudar, porque é uma profissão contínua, ela sempre vai estar se desenvolvendo. Eu acho que essa mentalidade de você ser o eterno aprendiz vai ser crucial para você ter posições mais estratégicas no mercado e, ao mesmo tempo, você ampliar o seu leque de oportunidade. Uma dica que eu quero dar para todo internacionalista que está começando agora em carreira, e eu fiz e que deu super certo, participe de todos os eventos que você puder a respeito de relações internacionais. Seja do âmbito governamental, seja do âmbito público, seja do âmbito privado também. Porque eu fiz isso, eu participava de todos os eventos que tinha em todas as instituições de ensino. Então, tinha um evento a respeito de relações internacionais em determinada instituição, eu ia lá e participava. Eu participava de algum evento na Câmara do Municipal, participava. Na Assembleia Legislativa, participava. Em eventos de outras instituições, eventos empresariais, também participava. Essa percepção de entender como Muito todos bacana. pensam me agregou muito. Me fez ter uma base crucial, de repente, para algum problema que a empresa no qual eu represento ela tinha, e por ter participado daquele evento, eu entendia como aquela área de atuação eu entendia, ou se comportava. Por exemplo, um exemplo básico. Uma vez eu participei de um evento da APM, que é a Associação Paulista de Medicina. Eles estavam falando a respeito do desafio que de uma determinada área de atuação que os médicos iriam enfrentar. Isso foi antes da pandemia. Quando ocorreu a pandemia, eu entendi do ponto de vista da medicina
o que os médicos estavam passando, porque eles estavam falando de uma Muito base interessante. que eles sofriam muito tempo antes. E aquilo foi crucial até quando eu estava representando essa instituição de ensino, Muito legal. eu entender essa percepção a respeito dos médicos. Então, todos os eventos de origem macro, determinadas áreas de atuação, participe. Primeiro, porque aumenta o teu conhecimento. Segundo, que você vai ter um know-how muito fantástico e vai te ajudar de alguma forma, primeiro, a conhecer pessoas. Pessoas é o patrimônio mais importante. Como eu disse, pessoas produzem, pessoas consomem, Claro. pessoas compram, pessoas vendem. O mundo é feito de pessoas e nós somos profissionais de relações, né? Claro. Então, lidar com pessoas é a base crucial para você ter um avanço e ter um crescimento exponencial na sua carreira. Muito legal. Paulo, obrigado então novamente pela presença. Foi um papo agradeço. muito bacana para a gente celebrar aqui o Dia do Internacionalista. Eu acho que também é uma oportunidade para a gente contar para as pessoas um pouquinho, não só a sua trajetória, mas contar o que é a área de relações internacionais, quais são as possibilidades de trabalho, né? Então, queria me despedir de você, queria me despedir de quem está acompanhando a gente aqui pelas nossas redes sociais, pela internet, e eu queria lembrar, então, que o Instituto Mauá de Tecnologia lançou agora uma nova graduação, uma graduação de Relações Internacionais. Entre em contato, venha nos conhecer, que acho que dá para a gente dizer seguramente que, se você quiser ser um bom profissional de RI, eu acho que aqui é um bom lugar para você estudar. O seu futuro aí como um profissional das RIs, eu acho que começa aqui na Mauá. Então, até mais. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!